Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Brasil Journal. As Casas Bahia têm um plano para zerar sua dívida. A empresa convocou uma assembleia para dezembro para negociar com os credores a possível conversão das dívidas em participação na empresa. Obviamente essa notícia foi muito mal recebida pelo mercado, as ações desabaram, mas a pergunta que fica é: a Casas Bahia acabou de fazer uma conversão no meio do ano. Por que ela ainda está com problema de dívida? É isso que a gente vai ver aqui nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, vamos começar esse BTC News já falando qual que é, para mim, a suspeita do porquê que eles estão querendo converter boa parte das dívidas em participação na empresa. Né? Provavelmente eles estão fazendo isso para ter uma despesa financeira muito menor, porque eles estão prevendo que eles vão ter problemas na gestão do capital de giro operacional. E aí, dado que você já não consegue mais otimizar o capital de giro operacional, eventualmente você precisa de dinheiro para você conseguir tocar a operação e aí ter menos juros para pagar e eventualmente ajudaria bastante. Né? Bom, para eu explicar para vocês por que eu suspeito que seja isso, eu tenho que explicar para vocês um tema que eu abordo em todos os cursos de finanças aqui na BTC, que é o famoso ciclo de conversão de caixa. O ciclo de conversão de caixa, ele é o período de descasamento que uma empresa tem desde o momento que ele paga um fornecedor até o momento que ele recebe o dinheiro de uma operação de venda. Quanto mais deslocado for, né, o descasamento entre pagamento de fornecedor e recebimento de uma operação de venda, mais capital de giro você precisa para rodar a sua operação. Isso é ruim porque você fica com dinheiro alocado na sua operação e eventualmente você tem pouco dinheiro para você pagar acionista e também pagar juros e as suas dívidas. Então, como que a gente mede esse período de descasamento? O famoso ciclo de conversão de caixa, que é prazo médio de estocagem mais prazo médio de recebimento das suas operações de venda menos pagamento dos seus fornecedores. Né? Bom, para a gente ver aqui alguns casos bem interessantes, e eu vou falar para vocês algo que a gente discute bastante nos cursos, eu vou mostrar para vocês aqui o ciclo de conversão de caixa da Ambev, que é invertido. Vamos ver como eles conseguem inverter o ciclo de conversão de caixa? Então, lá, prazo médio de recebimento das operações de venda, 23 dias. Então, você vende e aí você dá um prazo para o seu cliente te pagar. Na média, a Ambev recebe em 23 dias. Prazo médio de estocagem, 96 dias. Então, eles têm um estoque médio ali em torno de uns 3 meses, mais ou menos, né? E aí, como que eles conseguem inverter, dado que eles têm 97 dias ali de estoque, mais 23 dias de prazo médio de recebimento de operações de venda? Eles conseguem inverter isso com o prazo de pagamento dos seus fornecedores, 173 dias, tá vendo aqui, ó? E aí você tem um ciclo de conversão de caixa invertido de 54 dias. O que isso significa? Significa que a Ambev ela recebe o dinheiro de uma operação de venda, na média, 54 dias antes de ter que pagar o fornecedor. E por que isso é legal? Porque você recebe o dinheiro da operação de venda e esse dinheiro fica aplicado, na média, 54 dias em algum produto financeiro, rendendo juros. Então você tem dois ganhos na hora que você vende o produto. Você tem a margem bruta que você ganha quando você vende esse produto, mais o resultado financeiro da aplicação desse dinheiro antecipado que o cliente te paga antes de você pagar o fornecedor. Olha que interessante, tá? Como que a Ambev ela consegue 74 dias de prazo médio de pagamento dos seus fornecedores? Essa é sempre uma questão que os alunos levantam aqui na hora que eu estou explicando esse tema. Bom, a Ambev ela tem 60% de market share no segmento que ela atua. Então, ela tem um poder de barganha muito forte com seus fornecedores. O fornecedor de cevada, por exemplo, ele não quer perder a Ambev, porque a Ambev representa 60% do mercado endereçável deles. Então, o que eles têm que fazer? Eles têm que aceitar os prazos que a Ambev impõe. E aí a Ambev ela consegue impor isso nas negociações 173 dias, né? Uma pergunta que sempre me faz é o seguinte: ora, Kaki, mas esse prazo aqui para a Ambev, eu já entendi que é porque ela comanda 60% de mercado. Perfeito, né? Como que você consegue fazer isso tendo menos participação? Bom, aí tem algumas estratégias de supply chain que você pode utilizar para você conseguir eventualmente ter um prazo melhor, mesmo não tendo uma participação tão grande. Vamos pegar o caso da Apple, tá? Então, ó, o caso da Apple, ela também tem ciclo de conversão de caixa invertido. Só que ela tem um ciclo de conversão de caixa invertido por duas alavancas operacionais interessantes. Vamos lá. Vamos lá.
Prazo médio de recebimento das operações de venda, 30 dias. Tá aqui, ó, 29,98, né? Prazo médio de estocagem, 9,81 dias. A Apple, ela faz o just in time melhor do que a Toyota. Melhor do que a Toyota, né? O Tim Cook que desenhou toda essa operação de supply chain quando ele era diretor de operações da Apple, e agora, como ele é CEO da empresa, ele mantém essa disciplina em termos de supply chain na parte de estoque. Então, vocês já viram, né? Prazo médio de estoque, 10 dias, mais 30 dias de prazo de recebimento de operações de venda, já dá um ciclo de conversão de caixa curtinho. Só que ele consegue inverter esse ciclo de conversão de caixa com prazo médio de pagamento de fornecedores de 101 dias. Olha que coisa, né? Só que você pensa, assim, olha, a Apple é grande, óbvio, tá? Mas ela não tem 60% de market share que nem a Ambev. Mas a gente sabe que a estratégia de supply chain da Apple é concentrar volume em poucos fornecedores, que é uma das coisas que eu também recomendo para empresas que não têm essa participação gigante de mercado que nem a Ambev, de criar uma estratégia de concentração de fornecedores para você concentrar volume em menos fornecedores e, por consequência, você ter mais poder de negociação nesses poucos fornecedores que você tem. No caso da Apple, ela tem a Foxconn. Então, ela concentrou toda a produção dela na Foxconn e aí, na Foxconn, como a Foxconn hoje faz praticamente toda a produção da Apple, eles têm que, eventualmente, dar o prazo que a Apple quer. Né? Qual que é a contrapartida disso? A contrapartida disso é o risco, né? Porque se a Foxconn eventualmente quebrar, a Apple fica sem produto para vender. Tá? Então é sempre flexibilidade de negociação contra risco de abastecimento da sua cadeia. Tá? Então interessante isso daqui, é bom a gente entender. Então o que acontece? Né? Uma outra pergunta que sempre me faz é o seguinte: ora, Kaki, mas qual que é o limite que uma empresa consegue ter na parte de prazo de pagamento de fornecedores? Porque deve ter um limite, né? Bom, tem um limite. Qual que é o limite? Eu falo que o limite é quando você começa a ganhar muito prazo, isso começa a prejudicar a sua operação. Como que isso acontece? Fornecedor que fica esperando muito um cliente pagar, né? Geralmente ele tem um custo financeiro para dar prazo para o seu cliente te pagar. Então o que ele faz? Primeiro, ele embute um custo mais alto para a empresa. Se você embute esse custo financeiro no produto que você está vendendo para a empresa, eventualmente a margem bruta do cliente vai diminuir, porque o custo vai aumentar. Esse é um. Tá? Às vezes, você tem um prazo muito grande com menos rentabilidade, para a empresa não faz tanto sentido assim. Esse é um primeiro ponto. Então, quando o fornecedor começa a embutir muito custo por causa do prazo que você está negociando com ele, eventualmente tem que fazer uma análise para saber se essa rentabilidade menor está sendo compensada com capital de giro menor. Beleza, né? Qual que é o outro? O outro é o fornecedor simplesmente dar uma banana pro cliente e falar, não vou mais te fornecer. Se você continuar me obrigando a receber, né, com 180 dias de prazo de pagamento, eu simplesmente não quero mais você como cliente e eu vou procurar outras opções de mercado. E eu acredito que seja isso que esteja acontecendo com Casas Bahia. E aí, dado que ela já tem um prazo muito longo com fornecedores, eventualmente os seus fornecedores estão começando a jogar contra a empresa, ou aumentando muito o custo, ou não querendo mais fornecer para Casas Bahia. E aí, eventualmente, ela tem que diminuir o prazo médio de pagamento para eles e, por consequência, ela vai piorar bastante o seu capital de giro. Por que que você suspeita que seja isso, Arakaki? Bom, para isso eu vou contar um pouco da história recente da empresa e depois eu vou entrar um pouco nos financials para mostrar para vocês o que eu acredito que esteja acontecendo. Então vamos lá, ó. Como a gente sabe, a Casas Bahia ela mudou de CEO lá no dia 31 de março de 2023. Entrou o famoso Renato Franklin. Por quê? Porque a Casas Bahia estava com um nível de endividamento alto pra caramba e com tendência de crescimento, esse é o primeiro, e com resultados operacionais péssimos, dando prejuízo homérico, né? Bom, ele entrou na empresa e começou a fazer um grande processo de reestruturação. Está melhorando bastante as margens operacionais da empresa, ela já está gerando lucro operacional e também começou a tentar diminuir a necessidade de captação de dívida no mercado. Como? Liberando capital de giro. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Tem o ciclo de conversão de caixa aqui da Casas Bahia de 2022 até 2023. Eu estou mostrando para vocês aqui, vamos nos concentrar aqui em prazo médio de pagamento de fornecedores. Então vamos lá, ó. 119 dias era o prazo médio de pagamento de fornecedores no quarto trimestre de 22. Aí foi para 128 no primeiro trimestre de 23, 121, 112 e fechou em 112. Beleza, né? Então o prazo médio de pagamento dos fornecedores ficava ali em torno de uns 120, 110, 120, né? Perfeito, tá? Então esse daqui era o prazo negociado aí com o mercado dos fornecedores
fornecedores da Casas Bahia. Beleza. O que o Renato Franklin fez quando ele assumiu? Ele falou, olha, eu estou precisando liberar capital de giro para pegar menos dívida. Perfeito. E aí, o que ele fez? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha o que aconteceu. O prazo médio de fornecedores no quarto trimestre de 23, que era de 112 dias, foi para 144. Olha que coisa, tá? E ainda, eles começaram a aumentar bastante o risco sacado. O risco sacado era de 1 bilhão 765, foi para 2 bilhões 446, que é uma alternativa que você utiliza para dar um fôlego para os seus fornecedores receberem o dinheiro da operação de venda com Casas Bahia de uma forma antecipada. Como que funciona risco sacado? Risco sacado é o seguinte, vou dar um exemplo. Vamos imaginar que o prazo que eu negociei comercialmente com o meu fornecedor seja de 112 dias. Beleza. Mas eu quero alongar esse prazo, mas eu não consegui isso de forma negocial. Eu negocio com o banco a abertura de uma linha de risco sacado com os meus fornecedores, e aí o que vai acontecer? Vamos pegar o Itaú, por exemplo. O Itaú vai pagar os meus fornecedores em 112 dias e eu vou pagar o Itaú em 144 dias. Obviamente, o Itaú, ele está me dando esse prazo, ele vai me cobrar uma taxa de juros em cima disso. Mas como eu estou precisando liberar capital de giro, eventualmente esses juros que eu estou pagando um pouco a mais é compensado com a liberação desse capital de giro no meu exemplo aqui. Perfeito, tá? Então, isso daqui foi o que eles fizeram. Aumentaram para 144 dias. Falei assim, caramba, meu, será que os fornecedores não estão reclamando? Provavelmente estão reclamando, tá? E aí o que acontece? Se eles estão reclamando, eles ou não estão mais querendo fornecer para Casas Bahia, ou estão embutindo todo esse descasamento aqui de recebimento deles no custo, tá? Ou seja, eles estão aumentando os valores negociados ali com Casas Bahia, e aí o custo das mercadorias está ficando mais alto, e se você não repassa isso para o consumidor, eventualmente a sua margem bruta vai diminuir, né? Aí o que aconteceu? O nível de endividamento da Casas Bahia ainda estava aumentando. Por quê? Porque mesmo liberando capital de giro, como Casas Bahia ainda tem muita dívida no seu balanço, essas dívidas cobram juros. Então, mesmo você tendo lucro operacional, boa parte desse lucro operacional estava para pagamento de juros e ainda não dava para você pagar todos os juros de todas as dívidas. Então, a empresa ainda estava se endividando, ainda mais para pagar juros de dívidas passadas. Olha que coisa, né? E aí o que aconteceu? Lá no dia 3 de setembro de 2025, houve uma primeira conversão de dívida em participação da empresa e até o controlador mudou. Então, dia 3 de setembro de 2025, os novos donos das Casas Bahia. Eu fiz até um BTC News na época falando sobre isso, mas vamos relembrar? Então, vou pegar um trechinho aqui dessa notícia. Ó. Bastou um deal para que a Mapa Capital, um spin-off de Capital Solutions e investimentos proprietários da antiga Mauá, saltasse de boutique desconhecida ao posto de controlador das Casas Bahia, ao promover a conversão de 1,6 bilhão de reais em dívida da varejista em junho. A Mapa passou a ter 85% da empresa fundada por Samuel Klein e deixou a Faria Lima, especulando sobre as intenções por trás desse movimento. Então o que aconteceu? Se eu não me engano, era Bradesco e Banco do Brasil que detinham esses 1 bilhão e 600, eles repassaram esse negócio aqui para a Mapa Capital renegociou ali com o Casas Bahia e falou assim, olha, eu quero pegar toda essa dívida e converter em participação da empresa. Beleza. E eles foram lá, converteram, tiraram 1 bilhão e 600 ali do balanço em termos de alavancagem. Quando aconteceu essa conversão, o pessoal falou assim, opa, agora o nível de alavancagem da Casas Bahia diminuiu 1,6 bilhão, tá melhorando aqui, certo? Certo, mas não. Por quê? Porque olha o que aconteceu alguns dias depois, 20 dias depois, ó, 23 de setembro de 2025, Casas Bahia capta 555 milhões de reais via FDIC para otimizar operações de risco sacado. Então o que eles fizeram, né? Para eu conseguir fazer essa operação de risco sacado, dado que os bancos agora que me emprestaram dinheiro não querem mais me emprestar, eu tenho que criar um FDIC para eu conseguir ter dinheiro, para eu conseguir fazer a operação de risco sacado eu mesmo, tá? Qual que é o grande problema disso? É que você tem que pagar juros para o cotista do FDIC, certo? Beleza, né? Então, olha que interessante, ó. Vamos pegar aqui o resultado do terceiro trimestre de 25 e o acumulado dos primeiros 9 meses deste ano. Então vamos lá, ó. Casas Bahia melhorou aqui seu lucro operacional? Melhorou, ó. Tinha sido 180 milhões de lucro operacional no terceiro trimestre de 24, foi para 282. Então, ó, 56% de aumento aqui de lucro operacional. Perfeito. Mas eu não sei se vocês estão vendo que o resultado financeiro aqui do trimestre foi menos 1 bilhão e 60. Ou seja, ainda tem muita dívida que está cobrando juros
juros alto, porque a taxa de juros está alta, e ele comeu todo o lucro operacional e ainda faltou dinheiro. Tanto é que a empresa ficou com um prejuízo líquido de 496. Nessa tendência, vai precisar pegar mais dívida ainda, mesmo convertendo 1,6 bi. Olha que coisa, né? E lembra que eu falei para vocês que um dos efeitos colaterais de você ficar ganhando muito prazo com o fornecedor é o custo aumentar? Porque ele vai repassar isso para o custo. Olha que coisa, a margem bruta. A margem bruta do terceiro trimestre do ano passado tinha sido 31,6. Olha para quanto que foi? 30%. Então, margem bruta em queda. Então, se a margem bruta está em queda, existem algumas hipóteses, né? Então, ou o custo está aumentando, ou o preço médio está caindo, ou uma composição dos dois, ou uma composição de mix, né? São essas as opções. Eu acredito que seja a parte de aumento de custo, tá? E aí aumenta o custo, diminui a margem bruta. Então, os fornecedores já estão começando a jogar contra a operação aqui? Tá. E olha que interessante, nos primeiros 9 meses, a margem bruta caiu de 30,8 para 30,1. Interessante, né? Então, isso daqui já é uma dos indicadores financeiros que me faz suspeitar que os fornecedores já estão começando a jogar contra a Casas Bahia, e aí agora a Casas Bahia vai precisar resolver esse problema da dívida. Vai ter que precisar resolver esse negócio, né? Outra coisa que é interessante, vamos dar uma olhada aqui, ó. Quando você vai ganhando muito prazo com os fornecedores, no fluxo de caixa operacional, esse prazo que você ganha com os fornecedores, ele entra positivo no fluxo de caixa operacional. Vamos dar uma olhada aqui como foi 2024, ó. 2024, no primeiro trimestre, eles tiveram uma redução de fornecedores de 206 milhões, isso é ruim, né? Porque isso daí queima a caixa operacional. Mas depois, ó, no segundo trimestre, os fornecedores geraram 170 milhões de caixa para eles, depois 322 e no quarto trimestre de 24, 644. Olha que coisa. Né? Então, boa parte do fluxo de caixa operacional de 1,5 bilhão do quarto trimestre do ano passado veio majoritariamente de prazo com fornecedor. Beleza, né? Só que olha o que aconteceu em 2025. Ó. No primeiro trimestre, o fornecedor caiu 291. Beleza, então ó, já teve um impacto negativo de 291 no fluxo de caixa operacional do primeiro trimestre. Aí depois, 328 milhões negativo e no terceiro trimestre, 300 milhões negativo. O que isso significa? Significa que os fornecedores, eventualmente, já estão obrigando a Casas Bahia a pagar antes daqueles 144 dias. Fala assim, olha, se você não me pagar antes, eu não vou te fornecer. E aí você fica sem produto, quero ver você competir com o Magazine Luiza, com o Shein, Shopee, etc, né? E aí Casas Bahia fala assim, olha, eu preciso dos fornecedores, então agora eles estão colocando pau na mesa, se eu não pagar antes, eles não me fornecem, eu vou ter que pagar. Isso traz um impacto negativo no fluxo de caixa? Com certeza. Só nesse terceiro trimestre, um impacto negativo de 300 milhões. Então o fluxo de caixa operacional ainda foi bom, 799 milhões, mas poderia ter sido melhor se você conseguisse manter esses prazos com os fornecedores, mas eles provavelmente não estão conseguindo. Então, vocês já entenderam qual que é o cenário. O cenário é o seguinte, olha, eu não vou conseguir mais aumentar tanto o meu fluxo de caixa operacional ganhando prazo com o fornecedor, e ainda tô com juros para pagar das dívidas ali do meu balanço alto pra caramba, porque a taxa de juros está alta. Falei, cara, eu não tenho mais o que fazer. Eu não consigo mais liberar capital de giro por fornecedores. Eu consigo otimizar estoque, mas tem um limite. E eu também não consigo ficar vendendo menos parcelado para meus clientes, senão não vendo nada, tá? Então, como que eu resolvo esse problema? Eu vou ter que resolver esse problema diminuindo o nível de endividamento. E olha que interessante, ó. Vamos pegar aqui o prazo médio de pagamento dos fornecedores. Lembra que no quarto trimestre de 24 estava em 144 dias. Olha como diminuiu em 2025, pessoal. Ó, 135 dias no primeiro trimestre de 25, 122 dias no segundo trimestre deste ano e agora, nesse terceiro trimestre, 113, que era a média que eles tinham lá em 2023. Então o fornecedor falou o seguinte, olha, eu te dei prazo em 2024, 2025, vamos voltar ao prazo original, senão não te forneço mais. Beleza? Tá? E aí isso causou o efeito negativo no fluxo de caixa operacional. E aqui a dívida, pessoal, olha o que aconteceu, né? A dívida no primeiro trimestre de 25 estava em 6 bilhões 377. No segundo trimestre foi para 7 bilhões 922. Como ele converteu 1 bilhão e 600 de dívida, ele conseguiu fazer essa trajetória de subida, pelo menos cair um pouquinho para 7 bilhões 511 no terceiro trimestre de 25. Mas vocês já perceberam que só converter 1 bilhão e 600, que foi o que aconteceu lá em setembro, não resolveu? Sabe por que não resolveu? Por causa disso aqui, ó. Você tirou
financiamento aqui de longo prazo de 4 bilhões 162 para 2 bilhões 695, mas o de curto prazo aumentou para 1 bilhão e 200 contra 700 e ainda entrou o FDIC, lembra do FDIC, ó? Mais 555 milhões aqui de FDIC para você conseguir não, né, usar os bancos, mas você mesmo operar o crédito lá do risco sacado. O FDIC aqui aumentou de 903 milhões no segundo trimestre de 25 para 1 bilhão 578. Então você conseguiu diminuir o endividamento bruto da empresa? Ah, conseguiu, de 7 bilhões e 900 para 7 bilhões e 500. Mas se continuar nessa trajetória, os juros estão comendo todo o meu resultado operacional. Então como que a gente resolve esse problema? A gente resolve esse problema tentando converter as dívidas em ações. Vamos ler essa notícia de perto? Então lá, ó. A Casas Bahia está preparando mais um capítulo da sua reestruturação financeira, a conversão de praticamente toda a sua dívida remanescente em ações, o que zeraria a alavancagem da empresa ao mesmo tempo em que dilui os atuais acionistas. Trata-se de um segundo passo do movimento que começou em junho, quando Casas Bahia converteu em ações toda a sua série 2 da 10ª emissão de debêntures e que colocou a Mapa Capital como acionista controladora da varejista. Interessante, né? Bora! Desta vez, a varejista quer converter as séries 1 e 3 da mesma emissão, que totalizam 1,8 bilhão e 1,44 bilhão, respectivamente. Então, só aqui vai tirar mais de 3 bilhões de dívida do balanço. Bradesco e Banco do Brasil detêm 55% das debêntures da série 1. O restante está pulverizado entre assets, fundos e investidores institucionais. Abre aspas. Depois do último movimento, muitos credores procuraram a Casas Bahia com o interesse em discutir a conversão de dívida. E os bancos também estão interessados em repetir o que foi feito na série 2. Fecha aspas, uma fonte próxima à empresa disse ao Brasil Journal. Para acomodar uma operação de tão larga escala, a Casas Bahia fará uma Assembleia Geral Extraordinária para 17 de dezembro para realizar um aumento de capital autorizado dos atuais 9 bilhões para 13,25 bilhões de reais, abrindo espaço para que a empresa consiga emitir novas ações e, por consequência, diluindo os atuais acionistas, né? Como parte do processo, a empresa propôs aos debenturistas um reperfilamento, né, duro da dívida, alongamento da dívida até 2050, eliminação de amortizações extraordinárias, retirada das garantias reais e transformação em dívida quirografária, colocando os credores em um dos tipos mais simples e menos protegidos de dívida. Ou seja, eles chegaram assim, ó, se vocês não quiserem essa conversão, a nossa negociação vai ser nesses moldes aqui, ó. Então, eu vou só te pagar lá em 2050 e ainda vou tirar todas as garantias das dívidas que tem atualmente. Que é isso que é conversão. Basicamente é isso que eles estão fazendo, né? O objetivo dessa proposta é compelir o credor a preferir a conversão de dívida em equity, obviamente, né? A companhia chega a essa negociação com os credores com uma alavancagem de 1,9 vezes dívida líquida sobre EBITDA, um número que inclui risco sacado e fornecedores. Excluindo esses itens, a alavancagem hoje seria de cerca de 0,5 vezes. Aí você fala assim, pô, Aracaki, você não fala que dívida líquida sobre EBITDA próximo de 3 que é problema? É, mas se você olha que a tendência é sempre ficar aumentando a dívida e o resultado operacional não está melhorando na mesma velocidade que o aumento de dívida, vai chegar em 3 mais cedo ou mais tarde. Então tem que negociar agora. Caso a proposta seja aprovada em assembleia, a empresa terá mais uma forte diluição, como aconteceu na série 2, mas passará a ter caixa líquido. Então essa notícia é ruim para os acionistas? Muito ruim. Tanto é que já veio o efeito nas ações. Para quem está vendo aqui na tela, pessoal, ó, deixa eu voltar aqui, dividir a tela aqui, ó. Eu estou mostrando para vocês o que aconteceu com as ações. Opa, tá aqui, ó. O que aconteceu com as ações no momento da convocação dessa assembleia. Então estava ali, ó, as ações estavam sendo cotadas aqui em torno de R$ 4,16, 17 centavos. Aí convocaram a assembleia, já despencou a ação, atualmente está em R$ 3,46. Por quê? Porque todo mundo vai ser diluído. Então, pessoal, olha que interessante, né? A gente conseguiu avaliar aqui um pouco de como que o Renato Franklin está tentando fazer o turnaround aqui da Casas Bahia. Ele conseguiu, né, liberar um pouco de capital de giro com um ciclo de conversão de caixa um pouco mais curto,
muito, principalmente ganhando prazo com fornecedores. Deu tempo para ele fazer toda a reestruturação da empresa, aumentou bastante a rentabilidade operacional e agora a empresa está gerando lucro operacional. No entanto, eventualmente esse lucro operacional não está grande o bastante para você pagar só os juros das dívidas que você tem no seu balanço. E agora ele vai chegar no momento da verdade aqui, onde ele tem que resolver o problema. Ó, tudo que eu poderia ter feito em termos operacionais eu já fiz. Já fiz aqui, né? Agora os fornecedores estão jogando contra. Eu tenho que resolver essa parte de dívida porque eu não consigo mais empurrar o ciclo de conversão de caixa para mais curto do que eu tenho hoje, porque o fornecedor ele está muito forte na negociação e eu não consigo mais fazer grandes eficiências operacionais dentro da companhia. Então, para salvar ela, eu vou ter que converter dívida em ações. Vamos ver se em dezembro eles conseguem convencer bastante credores a entrar nessa conversão e surgindo novas notícias desse caso eu trago aqui no BTC News. Então, ó, tá surgindo aqui alguns BTC News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até a próxima edição.